Acione o botão da curiosidade. Se você realmente quer engajamento, quer que as pessoas te deem atenção, porque não é algo fácil ganhar a atenção das pessoas, não é verdade? Acione o botão da curiosidade. Às vezes eu vejo apresentações que elas têm uma linha óbvia. E tudo que é óbvio para o nosso cérebro não chama atenção. Então eu quero que você pense agora como que você pode sempre acionar o botão da curiosidade. Seja quando você for postar algo, quando você inicia, e o botão da curiosidade ele é acionado principalmente nos momentos iniciais das apresentações, das palestras. Tem gente que vai, então pessoal, eu já quero falar sobre oratória. Oratória é uma arte de falar em público que desenvolve as pessoas para, sabe, uma coisa tão, ela é básica, não chama atenção. Então eu começar com uma informação disruptiva, eu posso começar com uma pergunta, eu posso começar com algo inesperado, que as pessoas não estavam esperando, uma surpresa, eu posso começar com algo, um contraponto, você pode, então é hora de você usar a criatividade nessa hora. Mas quando você já tem esse hábito, você vai ter elementos importantes. Caramba, isso aqui está muito óbvio, peraí, como é que eu vou fazer para ganhar a atenção das pessoas? Então a gente usa, eu uso muito nas minhas palestras, chamamos de contraintuitivo. Por exemplo, às vezes eu já dei palestras, sei lá, sobre timidez e coragem. E eu comecei falando o seguinte: não deixe que ninguém não aceite que falarem mal da tua timidez. A tua timidez, você não vai acabar com a tua timidez. Todo mundo, como assim não sei timidez? As pessoas esperavam que eu falasse, vença a timidez, não seja mais tímido. E eu fui totalmente ao contrário. Depois eu contextualizei, fiz provocações, trouxe elementos de storytelling, mas veja, eu trouxe algo que chamou a atenção, movendo o que? A curiosidade. Vou dar um exemplo para você. Você já deve ter assistido alguma série, né, da Netflix, enfim. Nossa, quando a gente começa, a gente não quer parar, a gente não vê o tempo passar, porque eles nos movem pela curiosidade. Você fala, caramba, o que vai acontecer no próximo capítulo? Eles deixam aquele gostinho, vai ou não vai, morre ou não morre? O que será que acontece no próximo? Fica ali, ai, mais um, porque eles acionam o botão da tua curiosidade. E às vezes a gente esquece esse detalhe. Vou dar outro exemplo para você. Às vezes eu vou passar um vídeo na minha apresentação, por exemplo, um trecho de um filme. Então eu começo a passar um trecho do filme e por um determinado ponto eu paro, eu dou um pause. Todo mundo fica, como assim? Mas não parou a cena? E aí eu pergunto para os alunos, o que você acha que vai acontecer nessa cena? Caramba, todo mundo começa a dar pitaco e a participar. E aí eu deixo eles falarem nas opções, então vamos conferir. Aí para que você faz isso, Lena? Porque qual a diferença? É enorme. Se eu passo o trecho inteiro do filme, todo mundo assiste, legal, bacana, gostei, bacana, e eu vou contextualizar. Quando eu dou a pausa e eles continuam uma história, eu tenho aqueles alunos completamente engajados, porque eu acionei o botão da curiosidade. Como é que termina essa cena? Ela não passou. Então veja, uma coisa simples de você. Então a curiosidade é o elemento mais produtivo e mais estratégico de uma apresentação. É o jeito que você cria, né, quando você cria aquele início, hoje você vai descobrir como que eu fiz para vencer tal coisa. E aí você contextualiza, você não dá a resposta imediata, você gerou, peraí, eu quero saber como é que ela fez para... Quero mostrar para você como que eu ganhei. Eu sou a única brasileira que ganhou o título mundial de oratória. Como que eu consegui esse título? E aí só que eu não falo na hora, então como é que ela conseguiu esse título? Meu Deus, é verdade, o que ela fez? Que concurso é esse? Então veja, começar acionando esse botão da curiosidade exige da gente um outro pensamento, um outro olhar. Se você tem um olhar muito básico, muito tradicional, muito óbvio, você vai estar sempre ali não querendo arriscar e fazendo de um jeito muito simples, que não chama atenção. Então eu quero deixar essa provocação para você.
na próxima apresentação, ou até na escrita das redes sociais, ou o teu próximo stories, quando você inicia diferente. Inicia já planejando como que eu vou gerar curiosidade. Se você começar a praticar isso, eu garanto para você, o teu engajamento vai ser outro. Você vai ver até a diferença quando você olha para as pessoas. É muito interessante. Quando você joga algo que chama muita atenção, é diferente. As pessoas estavam ali, no celular. Estava começando a tua palestra, a tua apresentação. Estava ali, conversando com outra pessoa. De repente você fez alguma coisa diferente, elas largam tudo e fazem isso aqui, ó. Elas param. Elas param. Semana passada eu tinha uma palestra de 150 pessoas. Era por causa da pandemia, então era uma praça de alimentação bem aberta, assim. Porque lugares fechados não podem, tal. Na minha cidade está tendo evento, mas tem alguns protocolos. Então era super mega aberto, assim. Então era uma praça de alimentação. Então pensa, eu ia dar palestra e eu tava toda ao redor, era food truck. Cheiro de comida. Chopp distribuído. Olha a minha concorrência. Você sabe o que é isso, não? Você acha que eles queriam me ouvir? Eles queriam conversar. Eles queriam beber chopp. Eles queriam comer. E eu falei, o que eu vou fazer? E tava todo mundo conversando. O que eu vou fazer para chamar a atenção? E aí eu pensei, vou interagir com eles. Peguei o microfone e eu falei assim, achei vocês muito desanimados. Cara, parou. Todo mundo assim, ó. Quê? Não acreditei o desânimo desse povo aqui. Acabaram de falar que vai ter chopp e drinks liberados e vocês nem palma bateram para a organização. Vocês acham justo isso? Aí todo mundo começou a rir. Pronto, ganhei eles. Então meio que eu entrei meio que dando um esporro, né, com um tom sério, mas depois claro que eu brinquei com isso, né? Mas veja, quando eu falei, achei vocês muito desanimados, aquilo parou. Então depois eu já pedi para eles fazerem um brinde. Então já que vocês estão com chopp, vamos fazer um brinde e tal. Ganhei a atenção deles. Então veja, a gente precisa sempre ter uma estratégia positiva que acione o botão da curiosidade. Você faz isso? Você está praticando isso? Então comece que você vai ver que o teu resultado vai ser muito melhor.